Nesta videoaula, irei abordar um pouco sobre o deus Mitra, do panteão Zoroastra, que se transformou em uma religião do Império Romano, também conhecido como Mistério de Mitra. O mitraísmo foi adotado durante o Império Romano por diversos imperadores, mas o que mais influenciaram o mitraísmo foram os imperadores Caracalla, Juliano o Apóstata, Cômodo, Diocleciano, Sétimo Severo e o próprio Constantino I, antes de se converter ao cristianismo. Sabemos que, com a chegada dos persas ali no chamado Crescente Fértil da história da Antiguidade Oriental, já existia a religião zoroastra, que é o zoroastrismo. É a religião monoteísta mais antiga de todos os tempos, fundada pelo profeta Zaratustra, onde os persas adotaram o zoroastrismo, a religião oficial dos impérios Aquemênida e o Império Sassânida, que é o mesmo Império Persa. O zoroastrismo é uma religião monoteísta, a religião monoteísta mais antiga que se já sabe. Durante a história da humanidade, já tivemos diversas religiões monoteístas, como, por exemplo, vou na ordem cronológica: zoroastrismo, judaísmo, a reforma religiosa pelo faraó Amenófis IV, Atom, o deus Sol, que é o atonismo, cristianismo, islamismo e o niquismo. Como é de costume, a maioria das religiões da antiguidade sempre existiam seus panteões de deuses. No zoroastrismo existia uma divindade chamada Mitra, que era uma divindade importantíssima dentro do zoroastrismo, como mediador na jornada das almas após a morte. Ele era uma figura central tanto na religião persa antiga quanto em seus mistérios, como o mitraísmo romano, que se espalhou pelo Império Romano. Com a conquista da Macedônia sobre os gregos pelo pai de Alexandre o Grande, Filipe II, com o enfraquecimento das cidades-estados gregas pela Guerra do Peloponeso, foi presa fácil para Filipe II conquistar a Grécia Antiga na Batalha de Queroneia, derrotando de uma vez por todas as cidades-estados gregas Atenas e Tebas. Foi a partir daqui que começou o que chamamos de período helenístico, que dá sequência com a ascensão ao trono Alexandre o Grande, com a morte do seu pai, Filipe II. Então, foi através do período helenístico que as culturas gregas se difundiram com as esculturas do que chamamos povos da Antiguidade Oriental. E foi nesse intercâmbio que, justamente, a religião zoroastra chega até ao Império Romano, onde, justamente, é que chamamos de aculturação, apropriação e sincretismo religioso. Foi o que aconteceu no Império Romano, onde os romanos pegaram os elementos culturais de outras religiões, neste caso, a religião zoroastra, e adaptaram ao contexto religioso romano naquele momento, onde pegaram o deus Mitra, que era um deus do zoroastrismo, e adaptaram para eles, criando outra religião, o mitraísmo. Então, do deus Mitra, criaram uma nova religião, que é o mitraísmo. Aí, séculos depois da Era Comum, vem a Igreja Católica, também faz adaptação da religião Mitra para o cristianismo, onde a Igreja Católica faz adaptação do nascimento do deus Mitra, de 25 de dezembro, para dar ao nascimento do Jesus romano, também no dia 25 de dezembro, ou seja, é praticamente uma cópia. Por que a Igreja Católica fez essa adaptação? Como existia uma forte adoração
ao deus Mitra dentro do Império Romano. Então, ela fez essa adaptação para ficar mais fácil de converter mais pessoas ao cristianismo. A escolha permitiu que a igreja cristianizasse tradições populares, dando-lhes um novo significado cristão e evangelizando os povos. Também tem a questão de que o deus Mitra era adorado como deus da luz entre o divino e os homens, trazendo a luz da justiça e da proteção aos seus fiéis. Como no Império Romano celebravam a chegada do Sol como deus Mitra, a luz do mundo, como o Sol Invictus, onde era comemorado a chegada do Sol em 25 de dezembro, depois de longas noites e dias de inverno no hemisfério norte, onde associavam a chegada do verão ao deus Mitra. Então, a Igreja Católica cristianizou a data 25 de dezembro, associando Jesus à luz do mundo e sol da justiça, conforme a Bíblia. Contexto religioso. A celebração estava ligada a diversas divindades solares, incluindo o deus persa Mitra, cujo nascimento também era comemorado nesta data por seus seguidores. Ou seja, o deus Mitra nasceu justamente no dia 25 de dezembro, onde era comemorado pelos seguidores do Mitra. Conexão com o Natal. No século IV da Era Comum, a Igreja Cristã Católica, sob o Imperador Constantino e o Papa Júlio I, passou a celebrar o nascimento de Jesus em 25 de dezembro. Essa escolha foi estratégica para absorver os antigos costumes pagãos e simbolizar Cristo como a nova luz do mundo. Antes da ascensão do Sol Invicto, que é o deus Mitra, os romanos também celebravam a Saturnália, um festival em honra a Saturno, que ocorria entre 17 e 23 de dezembro, caracterizado por banquetes e trocas de presentes. Costumes que também influenciaram as tradições natalinas modernas. Então, por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!